A paz de Deus, irmãos e irmãs, e você que veio ouvir essa meditação. Antes da gente entrar em qualquer texto da Bíblia, eu quero dar uma introdução. Já fazem quase 2000 anos que a igreja foi fundada pelo Senhor Jesus, junto aos seus apóstolos, e até os dias de hoje há cristãos que frequentam as suas igrejas. E se fôssemos perguntar a todos por que isso perdura tanto tempo, cada um daria sua resposta particular, mas poderíamos perceber algo em comum nas respostas dos crentes que, resumindo em uma só palavra, provavelmente essa palavra, esse termo, seria salvação. Isso é tão evidente que, se dentro de um culto, numa igreja, fosse proposto que levantasse as mãos, somente os que querem ser salvos, todos levantariam as suas mãos. Mas por outro lado, se isso fosse proposto em outro lugar, outro ajuntamento de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo, com certeza não haveria a mesma unanimidade. Isso porque só quer ser salvo quem tem o conhecimento que há um risco que todos estão correndo. Quem não acredita na necessidade da salvação tem alguma informação a menos do que todos os crentes que frequentam uma igreja. Por mais que muitos dos crentes eles possam até ser leigos em determinados assuntos, no que diz respeito à salvação, eles sabem alguma coisa a mais do que os descrentes. E se fôssemos perguntar a todos os cristãos o que é ser salvo, dentre as respostas particulares também poderíamos perceber um termo em comum chamado vida eterna. E, levando em consideração que quem é salvo tem a vida eterna, por outro lado, quem não é salvo corre o risco de morte. Então a frequência que todo cristão tem na igreja, ela é motivada por uma esperança de desfrutar da vida eterna. E detalhe, vida eterna em grupo, e não a sós, pois a mesma esperança que cada um tem para si mesmo é coerente que ele tenha também pelo seu irmão, aquele que está ao seu lado. Não só a vida eterna entre o grupo dos salvos, mas também junto àquele que salvou esse grupo, ou seja, junto a Deus e a Jesus Cristo, o nosso Senhor. E não em qualquer lugar, porque Deus tem a sua habitação numa cidade que não foi construída por mãos humanas, mas foi construída por Ele mesmo, e o nome dessa cidade é Nova Jerusalém. Entrar nessa cidade não é algo tão simples. Primeiro, que ela ainda não se manifestou. Em outras palavras, os nossos olhos não viu. Então é necessário ter fé na sua existência. E segundo, que para entrar nela é necessário estar vivo. Não há um morto sequer que entrará nesse lugar. E como que eu posso afirmar isso? É que o mesmo Deus que exige da nossa fé crer em sua existência, também crer numa cidade que a gente nunca viu, ele exige que creiamos no que está escrito na Bíblia. Porque se ele tem poder para criar essas coisas, ele também tem poder para revelar as palavras certas que deveriam ser escritas nesse livro sagrado. Então agora vamos para uma leitura. Apocalipse, capítulo 21. No verso 1 diz: Eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Este João, ele não é qualquer João. É João, discípulo de Jesus, que viu essas coisas. Continuando no verso 2. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Verso 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. É aqui que eu queria chegar. Nessa cidade não haverá mais morte, porque está reservada àqueles que obteram a vida eterna. Essa cidade é para pessoas vivas. Mas aí perguntamos, então quem foi salvo? Quem tem a vida eterna, se o que vemos geração após geração são pessoas nascendo, crescendo, envelhecendo e morrendo?
Como que todos os cristãos que já morreram entrarão numa cidade onde só pode habitar pessoas vivas? É aí que entra uma outra promessa de Deus aos grupos dos salvos, que está escrito em Apocalipse, capítulo 20, verso 6, que diz assim: Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Portanto, todo cristão que morreu com essa esperança viva dentro do seu coração já morreu uma vez. Será participante de uma ressurreição que acontecerá no final dos tempos. E essa ressurreição é para a vida eterna. Por isso, não estarão sujeitos a uma segunda morte, como diz o texto. Então, por que as pessoas frequentam tanto as igrejas? Porque buscam sustentar a esperança dessas promessas de Deus viva dentro do seu coração. Não há como fugir da realidade de que um dia esse mundo vai acabar. Tanto crentes quanto descrentes, eles se concordam nisso. E todos precisam da salvação. Agora, uma coisa importante que precisa ser ressaltada é que essas promessas de Deus não foram feitas para cada um no individual. Já ouviu falar que a salvação ela é individual? O conceito correto dessa afirmação é que cada um tem a sua responsabilidade individual, sim, mas não será salvo cada um individualmente, porque a salvação ela é uma promessa feita para o coletivo. Quero dizer que no dia que cumprir a promessa da ressurreição, tornará à vida grupos e mais grupos de cristãos que foram chamados a essa salvação por Jesus Cristo. É por isso que está escrito em Hebreus capítulo 10, no verso 24 ao 25, e consideremo-nos uns aos outros, para quê? Para estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. E temos que concordar. A nossa geração, mais do que nunca, a gente consegue enxergar o quanto está se aproximando aquele dia. E exatamente por isso que nós devemos ficar firmes frequentando a nossa congregação. Deixo essa reflexão. Qual tem sido a sua motivação? Então, essa é a minha meditação que eu deixo para você que me ouviu até aqui. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.